Olá, boa noite. Boa noite. Zelo apostólico. Papa Francisco cita exemplo de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. Dia Mundial da Reciclagem. Sacerdote cria cooperativa para gerar renda, dignidade e conscientização. Lei sancionada. Nome de Santa Irmã Dulce dos Pobres é inserido no livro dos heróis da pátria. Número de invasões de terra aumenta mais de 140%. Incertezas afetam confiança de empresários para desempenho dos negócios. São Paulo vive a expectativa para a Expo Católica, maior feira do segmento religioso do país. Já no interior paulista, O restauro de uma das igrejas mais antigas da cidade, que é polo aeroespacial. e a reportagem sobre a instituição centenária que une carismas em favor do amparo a idosos. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco voltou a falar do zelo apostólico. O Santo Padre citou o exemplo de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. Alcuni dicono il più grande missionario dei tempi moderni. Ao refletir a história de São Francisco Xavier, considerado o maior missionário dos tempos modernos, o Papa falou das pessoas que assumem a mesma dedicação em anunciar a Boa Nova. Para Francisco, o trabalho missionário tem mais relevância quando a pessoa que se dedica a este tipo de evangelização vai ao encontro de quem necessita. Muitos sacerdotes, leigos e religiosos exercem o seu ministério dessa maneira. O pontífice ainda ressaltou que sair de seu país para pregar o evangelho é algo grandioso, o que o Papa considera como zelo apostólico. Ma non si può dire chi è il più grande e chi è il più piccolo, eh? Não se pode dizer quem é o maior e o menor. Hoje, muitos missionários fazem muito mais que Santa Teresa do Menino Jesus e São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, destacou o pontífice. Francisco Xavier nasceu em uma família sem recursos no ano de 1506 em Navarra, no norte da Espanha. Ao se tornar sacerdote, foi enviado para evangelizar no Oriente. O Santo Padre explicou que, naquela época, esta prática significava explorar um território desconhecido e que Francisco Xavier aceitou a missão porque tinha zelo apostólico. Pieno di zelo apostolico. O pontífice também recordou a tarefa missionária de jesuítas nas Índias Orientais. O grupo composto, inclusive pelo padroeiro das missões, foi o primeiro a estar em terras estrangeiras, com povos de culturas e línguas totalmente desconhecidas, impulsionado pelo forte desejo de evangelizar. Aos jovens que têm esse chamado, Francisco orientou. Guardate Francesco Saverio, guardate l'orizzonte del mondo. Olhem Francisco Xavier e os povos que precisam de Jesus. Tenham coragem de ir até os necessitados. Que o Senhor dê a todos a alegria de evangelizar, a alegria de levar adiante esta mensagem que nos torna felizes. Na conclusão da audiência, Francisco falou da solenidade da Ascensão do Senhor, celebrada no próximo domingo. O Papa afirmou que esta é uma oportunidade para refletir a missão de levar a palavra da salvação até os confins da terra, pedido feito pelo próprio Cristo antes de subir ao céu. O pontífice ainda clamou pelo povo ucraniano. Per i feriti, per i bambini. Pelos feridos, pelas crianças e por aqueles que morreram, para que a paz prevaleça. Perché torni la pace. E de Roma nós vamos para Brasília, porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do partido Podemos, do estado do Paraná. Hoje, Dallagnol falou à imprensa sobre a decisão do TSE. A repórter Camila Castro acompanhou a coletiva e atualiza as informações. Boa noite, Camila.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Deltan Dallagnol falou com a imprensa no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados. Afirmou que é alvo de vingança do partido do presidente Lula e perdeu o mandato porque combateu a corrupção. O agora ex-deputado disse que os ministros do TSE utilizaram uma elegibilidade imaginária para cassar seu mandato, uma vez que, segundo Deltan, não há processos administrativos disciplinares abertos contra ele. Em votação unânime, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram, na noite de ontem, cassar o registro de Dallagnol como deputado federal. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, afirmou que o parlamentar cometeu fraude contra a lei da ficha limpa ao pedir a exoneração do Ministério Público Federal 11 meses antes das eleições, enquanto enfrentava processos internos que poderiam levar à sua demissão e, consequentemente, à sua inegibilidade. A defesa de Deltan poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, no Paraná, Dallagnol foi o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com mais de 300 mil votos. O pastor Itamar Paim, do PL, vai assumir a vaga de Deltan na Câmara. O anúncio foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná hoje à tarde. E uma outra informação é que o presidente Lula embarcou hoje para o Japão para participar da reunião de cúpula do G7. O Brasil está na condição de convidado do primeiro-ministro do país. Eu volto com vocês. Boa noite. Boa noite para você, bom descanso, viu, Camila? Até amanhã, se Deus quiser. Olha, prosseguimos em Brasília para falar agora do aumento de invasões de terra por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Nós vamos chamar então Ronaldo da Silva, da capital federal, que tem mais informações sobre esse assunto e outras notícias. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para você também, para vocês aí no estúdio e tanta gente que agora de casa nos acompanha. Olha, a quantidade de propriedades invadidas nos 3 primeiros meses de 2023 já supera a de 2019 inteiro. No Congresso, parlamentares trabalham para instalar a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as ações do grupo. Desde janeiro foram 33 invasões. Em 2019, o número chegou a 11, de acordo com dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. As ações foram intensificadas no mês passado, no chamado Abril Vermelho. A data marca a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. As invasões em terras produtivas, ela é prejudicial pelo seguinte, ela cria uma incerteza dentro do mercado, né? E ao criar essa incerteza, você pode diminuir investimentos em algumas regiões produtivas do país. O MST surgiu na década de 1980 e tem como meta a redistribuição de propriedades improdutivas para a agricultura familiar. Desde a criação, o grupo se organizou e tem representantes em quase todo o Brasil. A reclamação de proprietários de terra é a invasão de propriedades produtivas de forma violenta. A nossa missão como MST é organizar os trabalhadores do campo e encontrar soluções para produzir alimentos sadios, defender a natureza, produzir com agroecologia, organizar agroindústrias em forma cooperativa. Na Câmara dos Deputados, o grupo já foi alvo de uma CPI em 2009. Os parlamentares investigaram as doações de ONGs para o movimento. Na CPI de 2023, os parlamentares vão investigar o envolvimento de autoridades nas ações do MST e as fontes de recursos. O deputado Tenente Coronel Zucco foi indicado para a presidência da comissão. A gente quer trazer segurança para o campo, dialogar com a agricultura familiar, dialogar com o governo federal. Precisamos, como parlamento federal, tomar uma atitude e não ficar enxergando essas invasões, de certa forma, até dentro de uma omissão. A comissão parlamentar de inquérito terá 27 membros indicados pelos partidos com representação na Câmara. O deputado Ricardo Salles será o relator. Os primeiros requerimentos da CPI devem ser apresentados na semana que vem.
E a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as suspeitas de fraude do grupo Americanas será presidida pelo deputado Gustinho Ribeiro e terá como relator o outro deputado, Carlos Chiodini. Gustinho Ribeiro afirmou que vai apurar os malfeitos e buscar responsabilizações. No início do ano, a empresa, que agora passa por recuperação judicial, apontou inconsistências fiscais de 20 bilhões de reais referentes a fornecedores e financiamentos não pagos, além de dívidas da ordem de 43 bilhões de reais. E mudando de assunto, o nível de confiança do empresário brasileiro no desempenho de seus negócios teve redução considerável em comparação ao segundo semestre de 2022. Um dos principais motivos é a crescente incerteza política e social do país. A terceira edição do Índice de Confiança das Médias Empresas, indicador da Fundação Dom Cabral, mostra que o nível de confiança do empresário brasileiro caiu 3,2 pontos percentuais, em comparação com o segundo semestre do ano passado. A percepção de piora nas condições da economia brasileira e de incertezas políticas e sociais interferiram no ramo empresarial. A partir do momento que se o governo Lula não conseguir aprovar as medidas provisórias que manda para o Congresso, os projetos de lei, esse PLP, né, que é justamente uma forma de alterar a regra fiscal, aí os agentes econômicos ficam, eles ficam receosos de ter um otimismo com relação ao futuro. Então essas coisas todas, quando vêm atendendo os anseios, expectativa desses empresários, acaba repercutindo nesse índice de confiança empresarial. Esta empresária conta que os primeiros meses foram difíceis. Houve uma mudança muito grande no comportamento do próprio governo em relação ao setor produtivo. Então, há uma preocupação, do setor em relação a, especialmente, segurança jurídica. Isso gera no empresário um pé no freio, ele fica muito preocupado com o que vai acontecer. Mesmo percebendo um ambiente pouco favorável para os negócios, o empresário brasileiro acredita na força da sua empresa e tem um olhar confiante para o futuro. Além disso, as pesquisas também mostram que nos próximos 6 meses o cenário deve mudar para melhor. O avanço nas pesquisas deverá ser de um pouco mais de 1 ponto, 1,4, de acordo com a Fundação Dom Cabral. O índice de confiança das médias empresas tem uma relação direta com a intenção de crescimento e investimento dos negócios. Para obter melhores condições de trabalho, os executivos esperam que as questões políticas sejam estabilizadas no próximo semestre. Qualquer governo deve se preocupar bastante com a economia do país, porque são esses números que vão fazer com que o governo decole ou não. Então, é muito importante que se valorize os empresários e as empresas. Santa Dulce dos Pobres já está no livro dos heróis da pátria. Este foi o ato da Presidência da República que sancionou a lei que reconhece os atos de caridade praticados pela religiosa em favor dos mais pobres por meio de obras sociais. A explicação para a homenagem é que a Irmã Dulce mostrou ao país e ao mundo que é possível fazer muito com muito pouco. Em 1980, Irmã Dulce teve o apoio do Papa João Paulo II, que na primeira visita ao Brasil pediu a ela que permanecesse com seu trabalho pelos pobres. Em 1988, a religiosa foi indicada ao Nobel da Paz pelo então presidente da República, José Sarney. Irmã Dulce foi canonizada em 13 de maio de 2019 pelo Papa Francisco. No Dia Mundial da Reciclagem, vamos conhecer a iniciativa de um sacerdote que decidiu reunir catadores de materiais recicláveis para gerar renda, dignidade e conscientização às pessoas. A campanha da fraternidade do ano de 1999 deu origem à história que iremos contar hoje. Sem trabalho, por quê? A cooperativa São Vicente de Paulo une oração e preservação ao meio ambiente, um trabalho que já mudou a vida de muitas famílias. A maioria das pessoas envolvidas são pessoas da comunidade. Como o coração dos cristãos é grande, a gente foi acolhendo outras pessoas de outras denominações religiosas também. Seja feita a vossa vontade,
Isso com certeza fez toda a diferença lá no começo, né, para que de fato o projeto começasse a acontecer e hoje ainda. Uma das trajetórias modificadas pelo trabalho na cooperativa é a da Maria do Socorro. A nordestina do Piauí encontrou sustento na reciclagem no interior de São Paulo. Aprendeu a cuidar de si e da natureza. Separando o lixo da rua, do rio. A gente se sente importante no meio do meio ambiente porque a gente ajuda a limpar. O Brasil gera cerca de 30 milhões de toneladas anuais de resíduos recicláveis, mas o país só recicla cerca de 4%. O valor dos materiais e a falta de consciência da população são os principais desafios para quem sobrevive da atividade. O pessoal joga muita coisa pensando que é reciclável, mas não é. Às vezes não tem valor para a gente. Nas mãos do Antônio, itens descartados têm destino certo. Pouco a pouco a timidez ficou de lado, afinal, reciclar é se reinventar. Muitos dizem que vai para o entulho, né? A gente está tirando e fazendo dinheiro dele novamente. O carrinho abandonado poderá auxiliar a obra do novo galpão, mas a segunda casa das mulheres que separam o material ainda depende de parcerias para ser finalizada. O óleo de cozinha é a bola da vez. O produto mantém a cooperativa funcionando. O restaurante, o bar ou até mesmo os condomínios vão armazenando esse óleo e aí é trazido aqui para a cooperativa, onde a gente vai fazer o tratamento desse óleo e depois posteriormente vender. No final, uma única certeza: cada um fazendo a sua parte para um futuro melhor. Seguimos com o assunto, observando o quanto é importante e necessário o descarte adequado de lixo. Nós vamos voltar a São Paulo, então, chamar Sidney Fernandes, que tem mais detalhes. Boa noite, Sidney. Apenas 4% do lixo que produzimos é reciclado em nosso país. Boa noite, Reinaldo, Adriana, e boa noite a você que está sempre ligado no Canção Nova Notícias. Para incentivar a reciclagem, o Brasil criou em 2010 a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A consciência aumentou, mas ainda há um longo caminho para melhorar a gestão dos resíduos. No Brasil, cada pessoa produz em média 340 quilos de lixo por ano. Somando toda a população, são cerca de 80 milhões de toneladas anualmente. Como grande parte desses resíduos não tem um destino que beneficie o meio ambiente, em 2 de agosto de 2010 foi criada a Lei 12.305. Ela institucionaliza, né, e coloca ali pontos básicos para que a sociedade e toda a cadeia produtiva, como eu disse, tanto a indústria, quanto o comércio, quanto até as próprias pessoas físicas, possam ter um norte de como controlar todo esse processo para garantir que o lixo seja reciclável, tenha uma destinação correta e evitando danos ambientais de grande escala aí. Grande parte desse lixo é produzido por empresas. As que não aderem à política de descarte de resíduos mais ecológico podem sofrer penalidades. Essa gráfica, na zona norte da capital paulista, encontrou uma forma de contribuir com o meio ambiente e ainda reduzir custos. As sobras dos papéis da produção ou itens retirados dos clientes são depositados neste local e enviados para reciclagem. Desde o início da iniciativa, há 3 anos, cerca de 20 toneladas de papel já foram reciclados. Pegamos o papel na reciclagem, trazemos até aqui, fazemos um rastreamento desse papel, desfragmentamos ele, formamos uma forma de armazenamento lá que foi feito e volta para a fábrica para ser um produto final. A economia e os benefícios não são apenas para a gráfica. Os clientes que participam da iniciativa ecológica também ganham uma recompensa. Nós retiramos os papéis nos clientes, que são aparas que eles têm, às vezes resto de catálogos que sobrou, folhetos, jornais, qualquer coisa ligada a papel, nós retiramos até o cliente e depois damos para ele um cashback. O cashback é mais para incentivo, para que ele nos ajude nesse papel da sustentabilidade. O advogado salientou que a responsabilidade exigida pela lei é de todos. O primeiro figurante no processo seria quem fabrica aquele produto que ele é passível de ser reciclado ou reutilizado. Depois disso vem os comerciantes e ao final da cadeia vem o consumidor final, que são as pessoas físicas, ele consome o produto. E pela própria lógica que a gente vê, o final é justamente o mais importante,
em ter essa consciência. E agora vamos falar de ensino. Uma pesquisa feita pelo INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, apontou os impactos da pandemia no ensino superior. 90% das unidades suspenderam as aulas presenciais. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publicou nesta terça-feira um relatório da pesquisa sobre a resposta educacional à pandemia de Covid-19 no Brasil. O estudo avalia instituições de ensino superior das redes pública e privada no ano de 2020. Para a pesquisa, foram ouvidas 2.457 entidades, num total de 8.680.945 alunos matriculados. Em média, foram 28 dias de aulas suspensas em 2020. Das instituições pesquisadas, 69,6% não ajustaram a data de término do ano letivo. 95,4% delas são privadas. Nos institutos federais, a suspensão de alguma aula presencial chegou a 94,1%. Deles, 77% declararam não ter retornado presencialmente ou não especificaram a data do retorno no momento da pesquisa. Ainda nesta edição, a gente volta para falar dos preparativos para a Expo Católica, a principal feira do segmento religioso, que começa amanhã aqui em São Paulo. Voltamos com notícia internacional. No Equador, o presidente Guilherme Lasso dissolveu a Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna. Lasso usou um instrumento em vigor na Constituição do país desde 2008. A morte cruzada é prevista no artigo 148 da Carta Magna equatoriana e nunca havia sido usada. A medida tem esse nome porque, quando acionada, é preciso convocar uma nova eleição e, com isso, tanto os deputados quanto o presidente perdem seus mandatos em 6 meses para que o novo pleito seja realizado. O presidente atual governa por decreto nesse período. Guilherme Lasso é acusado de peculato, alega inocência e diz não ter conhecimento no suposto desvio de verbas públicas de um contrato da empresa estatal de transporte de petróleo. E nesta quinta-feira tem mudança no clima e há previsão de um ciclone extratropical no litoral do Sudeste. É isso mesmo, Yara? Vai chegar um ciclone por aqui? Boa noite. Uma ótima noite a vocês aqui no estúdio. Boa noite para você que nos prestigia com sua audiência. É exatamente isso, Adriana. Aqui no Sudeste, o mar estará agitado por toda a costa. A Marinha emitiu alerta para ressaca, movimento anormal das ondas desde Ilhabela, no litoral de São Paulo, até Linhares, no Espírito Santo. As capitais ainda apresentam temperaturas mais baixas. São Paulo, mínima de 12, máxima de 24 graus. Na cidade maravilhosa, os cariocas que estão acostumados com o calor vão precisar se agasalhar. A capital fluminense vai registrar mínima de 17 graus. Bom, no sul e centro-oeste não há muita mudança. O que prevalece é o tempo mais gelado, principalmente para os sulistas. Por lá, vemos os termômetros na casa dos 12 graus. Enquanto as temperaturas estão baixas e a área central do país não registra chuvas frequentes e volumosas, a umidade relativa do ar começa a apresentar índices de alerta. Goiás e Minas Gerais são os estados com os piores índices para a saúde, abaixo dos 20%. No Nordeste, as chuvas se intensificam no litoral até sábado, sobretudo em Alagoas e Pernambuco. A chuva forte prossegue também no norte, sobre o Pará e o Amapá. Instabilidades provocadas pela zona de convergência intertropical. Por hoje é só, volto com vocês aqui no estúdio, Reinaldo, Adriana. Obrigado, Yara. Boa noite para você também, viu? Vamos retomar então a conexão com São Paulo, porque os preparativos para a Expo Católica já começaram. Sidney. É a principal feira do segmento religioso católico do país. A Expo Católica começa oficialmente amanhã e nossa equipe foi conferir como estão os preparativos da feira, que neste ano acontece em um novo endereço.
Dezenas de funcionários estão trabalhando em cada detalhe para que milhares de pessoas possam participar da Expo Católica. Até o próximo domingo, as pessoas poderão visitar os estandes, absorver conteúdos de formação pastoral, promover negócios e acompanhar apresentações artísticas e culturais. São 160 expositores com 200 empresas, entre bancos de igreja, paramentos, livros, as editoras estão conosco. Além disso, nós também temos a parte dos congressos, da música católica, tem uma novidade que é o setor do turismo religioso e vocacional acontecendo aqui na Expo Católica também. A 16ª edição da Expo Católica acontece pela primeira vez neste local, na zona norte da capital paulista, próximo à Marginal Tietê. São mais de 25 mil metros quadrados, divididos em 2 andares. Os visitantes terão entrada franca em todos os dias da feira. O cadastro de acesso poderá ser feito pelo site expocatolica.com.br ou no próprio local do evento. Quem puder, também pode colocar em prática a solidariedade. Nós pedimos uma doação de 1 quilo de alimento não perecível, mas não é uma obrigação, é realmente uma doação que junto conosco estará a Aliança da Misericórdia, a comunidade, que muito vai ajudá-los na parte desse alimento também. A programação completa com conteúdo dos estandes, palestras, formações e presenças confirmadas está nas redes sociais do evento. A comunidade Canção Nova também marcará presença. Entre os principais expositores que sempre estão conosco, a Canção Nova faz parte esse ano com um stand, com os livros, muitas novidades. Alguns missionários da Canção Nova vão passar por aqui pelos 4 dias. São muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo e sejam todos muito bem-vindos à Expo Católica. Em uma das igrejas mais antigas do Vale do Paraíba Paulista, foi contemplada este ano com ações de conservação. É o caso da Capela do Pilar. Pois é, Adriana, em breve o templo de 275 anos estará aberto aos visitantes que poderão aprender educação patrimonial e seus cuidados. A Taubaté vista de hoje por esta janela mudou. Em meio ao crescimento, o templo de quase 3 séculos permanece no centro da cidade. Para prolongar seu tempo de vida, são necessários cuidados que beneficiarão futuras gerações com a história e a beleza do interior deste projeto arquitetônico. Ela faz parte do patrimônio brasileiro, né? Exatamente por ter suas características muito específicas. Também pela sua forma construtiva, taipa de pilão. Fernanda é a restauradora responsável pela Capela do Pilar. A profissional deu início ao trabalho com a prospecção pictórica, que é a pesquisa de todas as cores e materiais que fizeram parte da igreja em todos estes anos. Aqui a gente ainda tem, digamos que uma certa sorte, porque realmente às vezes a gente só encontra ruínas e precisa trabalhar com elas. Aqui a gente ainda tem um bom estado de conservação na parte externa, que é o que realmente protege as paredes, porque a taipa ela não pode ter o menor contato com água. A gente teve algumas infiltrações aqui e foi isso que ocasionou o sedimento, né, do forro, do arco do cruzeiro. A Capela do Pilar foi inaugurada em 1748 e é um dos poucos templos do estado de São Paulo que conta com arquitetura colonial. A expectativa é de que, com o restauro, a igreja fique parcialmente reaberta para a visitação ainda este ano, juntamente com ações de proteção patrimonial. Que todos os patrimônios tombados da cidade fazem parte da nossa identidade, da nossa história e da nossa cultura. Então a gente quer despertar essa sensação de pertencimento a essa população. A intenção da cidade é tornar o patrimônio tombado a nível municipal, estadual e nacional em polo cultural e de exposição artesanal, além de proporcionar a comercialização e a qualificação destes profissionais. A previsão é de muito trabalho pela frente. A gente tenta trabalhar nisso, de conservar o máximo que a gente puder e ainda assim deixar seguro e bonito para todo mundo. Iniciativas, projetos e ações da Igreja Católica que valorizam a vida, levam esperança a tanta gente, são ações que diferenciam a Canção Nova dos demais meios de comunicação.
Quando você contribui com a Canção Nova, ajuda a promover o bem e a transformar a vida de milhares de famílias. Vejam só, nós estamos com 54% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Conheça mais, vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua presença e generosidade. Criado para assistir pessoas mais necessitadas e sustentadas pelo coração generoso de católicos de todo o Brasil, o Lar Nossa Senhora Aparecida completou 100 anos. A instituição instalada no interior de São Paulo acolhe 45 idosas. Madre Paulina ensinou as primeiras irmãs a cuidarem dos atendidos. A vida aqui é maravilhosa. Eu digo para meus parentes, meus sobrinhos, minha irmã, todo mundo, é um hotel 5 estrelas acrescentado de cuidados que a gente tem. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. A exortação de Santa Paulina é colocada em prática no Lar Centenário. A gente trabalha o autocuidado delas, a autoestima. Eu vou vendo o brilho da luz no olhar, o sorriso, nos seus lábios, e isso a gente se faz através da espiritualidade. Atitude que inspira o voluntariado. Terezinha atende os pedidos das acolhidas. No momento, ensina uma idosa de 90 anos a ler e escrever. Como vai dizer não para uma pessoa dessa? Como dizer não para alguém que está com 90 anos e ainda quer aprender? E atrás dela vieram mais 3. Outras atividades têm o propósito de desenvolver a vivência em grupo. A confecção manual está a todo vapor, tudo acompanhado de perto pela professora voluntária. E elas estão aprendendo realmente. Foi até uma surpresa. Cheguei aqui para ensinar uma coisa e elas queriam fazer outra. Essa pediu para fazer uma blusa. Trouxe uma medida, a gente está fazendo sem receita, que é bem mais difícil, mas ela está conseguindo. O trabalho exige calmaria. Aos poucos, blusas, bolsas e cachecóis são produzidos para o inverno. O ambiente preserva a herança de amor e cuidado com os mais necessitados. Uma herança herdada de Santa Paulina, protetora dos enfermos e dos idosos. É o zelo com os mais vulneráveis. Olha, essa parceria das congregações foi certamente uma experiência muito bonita, né? Santo Afonso, fundador dos Missionários Redentoristas, Santa Paulina, fundador da Congregação das Irmãzinhas, foram encontro de corações, né? Porque naquele momento em que resolveram fundar o lar para acolher os idosos que ficavam aqui em Aparecida e que estavam desassistidos, nasceu ali esse dinamismo de parceria mesmo. A bênção concedida pelo Papa Francisco neste mês ocupa lugar de destaque na recepção do local, assim como as lembranças da visita de Madre Paulina após a inauguração do lar. A missão de superar a cultura do descarte e da indiferença aos idosos chega aos 100 anos cultivando, a cada dia, o amor ao próximo. Parabéns a esse trabalho belíssimo que dura 100 anos e deve se perpetuar. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, paz para você.